Olá, irmãos, tudo bem? Continuando então com os nossos vídeos, né? Hoje eu vou dar início às cartas de Cristo. Vou começar a falar, eu não sei quantos vídeos serão, mas acredito que serão bastantes vídeos, né? Então as cartas de Cristo, elas são no total de 9 cartas, as cartas de Cristo. São canalizações da consciência crística, recebida por uma mulher inglesa, uma comprometida cristã que viveu a maior parte de sua longa vida na África. Foi-lhe dito para permanecer anônima, pois as cartas deveriam destacar-se por si próprias. Então essa mulher inglesa, né, ela viveu na África e foi dito para ela ficar anônima, não fazer alarde, não fazer nada, fazer as cartas e deixar. Hoje você consegue na Amazon, em outros lugares, você consegue um livro, tem um livro, é vendido um livro sobre as cartas, né? Fora esse livro sobre as cartas, existem PDF na internet. Eu, por exemplo, consegui baixar em PDF na internet, no Google, pesquisando no Google, né, as cartas de Cristo. Fui lá, consegui baixar e estou falando delas. Li elas e estou falando delas. Eu vou começar pela carta número 1, né? Mas por enquanto eu estou falando. Essas cartas elas já falam. A carta 1 ela já fala sobre isso que eu estou falando para os irmãos, tá? Segundo consta, essa mulher inglesa ela foi desenvolvida durante 40 anos pelo mundo espiritual. Pode ver que ela é anônima, ninguém sabe, não tem noção, né? Ninguém. Mas dizem que ela foi desenvolvida por 40 anos pelo mundo espiritual, diz lá na carta, né? Para que pudesse receber essa consciência crística de Cristo, né? O governador do planeta Terra, para que ele pudesse canalizar com ela e ela escrever essas 9 cartas. Essas 9 cartas em PDF, tem carta que tem 25 páginas, tem carta que tem 18 páginas, tem carta que tem 22 páginas, elas são bem extensas, tá? Para que pudesse se comunicar com Jesus. Então ela desenvolveu durante 40 anos, né? Ela foi desenvolvida, provavelmente foi intuída pelo mundo espiritual para fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, para que pudesse, né, canalizar com Jesus Cristo, né, o nosso governador. Aquele que viveu aqui na Terra durante 2000 anos atrás, né? É, Até onde eu sei, existem 9 cartas, né? E eu tenho elas em PDF. Então eu tenho essas cartas em PDF e é bem fácil para os irmãos baixar, não tem dificuldade nenhuma. Estas cartas contam a história real de uma parte da vida de Jesus, irmãos, quando andava pela Palestina, há 2000 e poucos anos atrás, né? Jesus, vamos falar de Jesus um pouco, né? Jesus, ou conhecido como Sananda, ou também conhecido como Micael. Então você pode ouvir algumas referências. Se falar de Micael, pode estar falando de Jesus. Sananda vai estar falando de Jesus. E Jesus, o Cristo, também vai estar falando de Jesus. É a mesma pessoa. É o governador da Terra e de mais 2 planetas, que tem 13 bilhões de anos e está em 23ª elevação espiritual. E quando ele já estava aqui na Terra, ele já tinha 13 bilhões de anos. É porque só não passa isso, né? Porque só passou 2 anos, não vai alterar muito. Então, estas cartas é bem revolucionário quando você lê elas, irmãos, quando você começa a ver. Sabe, é bem empolgante. Eu, pelo menos, que sempre tive vontade de falar sobre Jesus. Sempre tive curiosidade, né? Sempre bateu curiosidade no meu coração de falar sobre Jesus.
sobre o que ele viveu, o que ele fez, a verdade, né? A verdade do que ele fez. Li a Bíblia, tudo, mas parece que aquilo não entrava no meu coração. Tinha muitas incógnitas, muito ponto que não se juntam, né? Muita ideia que não se cruza na Bíblia, né? Essas cartas, né? Elas vão ao encontro de algumas narrativas do que está escrito nos evangelhos, mostrando que a Igreja Romana, com o passar do tempo, alterou o que realmente aconteceu durante a vida de Jesus aqui na Terra há 2000 anos atrás. Então a igreja romana é uma católica hoje, mas a igreja romana, que eu já contei para os irmãos, né, sobre a igreja romana. A igreja romana no passado, né, que começou lá em Roma, né, o imperador romano, se não me engano, quase o último imperador romano, não o último ainda, mas teve mais, mas um dos últimos imperadores romanos, quando decretou, né, o cristianismo como religião única, né, dos romanos. Então, eles deram uma modificada na Bíblia para puxar um pouco a farinha para o saco deles, né? E Jesus, o Cristo, ele veio, né, por esta irmã, né, que era inglesa, mas estava morando na África, veio mostrar algumas coisas que eles esconderam da gente, né? Para mim, quando eu li essas cartas, irmãos, eu sou sincero em dizer para os irmãos que foi uma coisa muito relevante, uma coisa muito interessante para mim. Eu gostei muito, né? Eu amei demais o que estava escrito nessas cartas, né? O termo Cristo, irmãos, significa uma pessoa consciente dos seus comportamentos e ações, que pode dar e receber amor. Então, Cristo, né, é uma pessoa consciente de seus comportamentos e ações, que pode dar e receber o amor. Mas o amor verdadeiro que vem de Deus, né, irmãos? Aquele irmão, o que nós sentimos, o amor que nós sentimos é paixão, né? Não é amor verdadeiro de Deus, né? Não como o mundo conhece, pois o que o mundo fala que é amor, na verdade é paixão, né, irmãos? E compaixão sem querer nada de volta, né? Ou amor sem querer nada de volta, né? Que não é só paixão, é compaixão, né? Esse compaixão que o Cristo tem, que os Cristos têm, né? Beleza? É uma coisa que eles não querem nada de volta. Essa consciência crística significa uma pessoa que abraça e demonstra a divindade de Deus. Essa consciência crística é uma hierarquia no mundo espiritual. Porque se você falar, não é porque Jesus Cristo, né, estava aqui, mas essa consciência é uma consciência crística. Essa consciência crística também é chamada de hierarquia no mundo espiritual, porque você tem o Cristo, que é o governador planetário, que é Jesus Cristo, nome conhecido por Sananda. Daí você tem o Cristo planetário e você tem outros Cristos na evolução. Então, Cristo é uma hierarquia espiritual. São várias hierarquias de Cristos, né? Tá bom? Não que necessariamente Jesus Cristo, né, seja o único Cristo, né? São vários Cristos, só para os humanos não existe um Cristo que é o governador, que é Jesus Cristo pelas pessoas, existe um Cristo planetário que é muito mais desenvolvido que Jesus, e existe uma consciência espiritual que eu não sei se é crística, mas existe uma consciência espiritual que é o espírito do planeta Terra, que se chama Gaia, né? No mundo espiritual o planeta Terra se chama Gaia, então essa consciência, existe um espírito também do planeta. Então, fora o governador, que é Jesus Cristo, fora o Cristo planetário, existe a consciência do planeta, que é um espírito também, tá? Ela começa assim, né? A carta. Tô falando da carta número 1, né? Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Que está na carta. Jesus Cristo falando. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando conhecido como Jesus. Estive na Palestina há 2000 e poucos anos atrás. Ele fala 2000 anos, né? Que fala nas cartas. Outro ponto importante que é trazido é que Jesus fala que as cartas são a verdade.
E uma vez estando canalizada na casa plataforma de oração com Pedro, também já falei isso. Perguntaram para ele, canalizado em Jesus, né, se as cartas eram ele mesmo que tinha vindo e tinha canalizado. Ele falou que são verdadeiras, é dele mesmo. Então por isso que me deu vontade, né, depois de ver isso, me deu vontade de fazer realmente esses vídeos sobre as cartas. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Porque quando a gente fala em doutrina, né, tem dogmas, religião. Jesus não trouxe religião, Jesus trouxe universalismo. Já conversamos sobre isso em outros vídeos. Então Jesus trouxe universalismo e não a religiosidade, né? Não trouxe doutrinas. Jesus não trouxe igrejas, né? Jesus trouxe universalismo para você fugir das igrejas, né? Dos dogmas, né? Estas cartas, elas vão libertar você, é o que diz nas cartas, né? Se você ler e acreditar nelas, né? Vejam que os dogmas e as doutrinas que começam a ser trazidas pela Igreja Romana no passado, lá em Constantino, né? Eles contaminaram o mundo, né? De como deve ser visto e formado uma igreja. Isso está nas cartas. Então foi tudo contaminado, né? O povo romano contaminou a igreja romana, ela contaminou um monte de coisas erradas, né, do que deveria ser realmente uma igreja. Como no início foi errado, né, porque eles traduziram errado, começaram errado, esse erro transcende gerações e até hoje vivemos em mentiras e prisões causadas pelos arguilhões das doutrinas errôneas que começou lá na igreja romana, quando aquele imperador, acho que Constantino, o imperador lá, decidiu colocar o cristianismo como religião principal de Roma, né, que não ia ter outros deuses, o, só o cristianismo, né? Então de lá vem esses arguilhões, essas coisas erradas, a Bíblia trazendo muita coisa errada, que distorcida das coisas, né? Por isso que Jesus resolveu vir e acertar para intermédio dessas cartas. As cartas são para todos que buscam a razão da existência. Você tem grandes chances de ascender muito na espiritualidade sem entender e colocar em prática tudo o que elas dizem. Então, se você lê as cartas, até ela ensinam até como você deve ler elas, irmão. Só para você ter uma ideia, um conteúdo é bem profundo. Elas ensinam como você lê essas cartas, né? Lembrando que o ideal é ter uma visão mais ampla de todo esse conceito, né? Por isso que tem essas cartas, né? Como assim? Não tendo preguiça de ler, né, e conhecer as revelações dadas pelo mundo espiritual, ou as 3 revelações dadas pelo mundo espiritual. Então, se você quiser, irmão, ainda conhecer mais, fora que eu já falo, né, que são as 3 revelações, são os 10 mandamentos, se você cumprir, os 4 evangelhos, né, tirando aquilo que foi escrito a mais da verdade, né. Para isso tem que ler as cartas, né, que vai ajudar muito você. Então, se você ler as cartas primeiro, né, depois ler os evangelhos, você vai ver muita coisa que está em dissonância com o que está nas cartas, né? O que estava escrito, o que foi escrito errado foi mudado, né? Então, daí o ideal seria assim: você conhecer os 10 mandamentos, ler as 9 cartas, ler os evangelhos, que você vai conseguir interpretar melhor esses evangelhos, e depois ler as 5 obras de Kardec, né, irmãos? Que o primeiro livro é o Livro dos Espíritos, o segundo livro é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos é quando Allan Kardec perguntava, né, para os espíritos, né, fazia perguntas e eles respondiam. Ou através ou uma batida para sim, 2 batidas para não, e assim, ou canalização, né? O Livro dos Médiuns, que é um livro especialmente voltado para médium, para quem tem mediunidade, para quem quer ter um centro espírita, para quem quer ter uma igreja, né? O Evangelho segundo o Espiritismo são os evangelhos na visão de Allan Kardec, do que os espíritos trouxeram para Allan Kardec. O Céu e o Inferno fala sobre a vida, né, o que tem, né? E a Gênese da criação. Gênese é a criação, tá bom? Então aí, se os irmãos conseguir, né,
ver tudo isso, né? Se você tiver bastante tempo aí, né? Se você já for mais idoso, né? 70, 80 anos, talvez não consiga fazer tudo isso. Mas uma pessoa mais jovem, né? Que queira começar a ler, que queira começar a fazer, conhecer esse mundo, né? Conhecer as coisas diferentes, conhecer como realmente são as coisas, irmão. De repente é um bom começo, né? Tá bom? Então eu fico por aqui hoje, irmãos. Aí eu volto em outro vídeo continuando as cartas de Cristo, mas ainda estou na carta número 1, tá bom? Então, irmãos, Deus abençoe. Espero que os irmãos, quando ver esse vídeo, entendam. Espero que Deus abençoe, abra a visão espiritual dos irmãos. E não esqueçam, irmãos, não esqueçam, por favor. Veja os vídeos da casa, a plataforma de oração. São mais de 800 vídeos também, com a canalização do Pedro, com os meninos que estão lá. São excelentes vídeos, né? São excelentes vídeos. Até eu digo assim, veja primeiro esses vídeos, né? Depois você pode até voltar em mim e ver os vídeos da Arca Ramatiz também, que eu recomendo, super recomendo os vídeos da Arca Ramatiz, né? Muito bons também. Tem mais de 2.000 vídeos na Arca Ramatiz, né? Então tem bastante conhecimento para os irmãos só nisso que eu estou passando, né? Então espero que os irmãos entenderam, irmãos, entendam, né? Não fiquem bravos comigo, tá? Isso aí tem as cartas, é só você buscar no Google, tá bom? Deus abençoe, irmãos, e a paz de Deus. Até o próximo vídeo.